E aí, pessoal, vamos lá então para a nossa semana da revisão em ginecologia e obstetrícia. Separei aqui para vocês, baseado na estatística das maiores bancas do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia e também do Enare, os principais temas que caem nessas bancas e mais do que isso, como esses temas vão cair. Tá cheio de dica, tá cheio de bizu para que vocês possam aí acertar todas as questões desses grandes temas. Então, para você que vai fazer prova no Nordeste ou então Enare, vocês não podem perder o que a gente vai revisar hoje aqui em ginecologia e obstetrícia, porque são questões certas nas provas de vocês. Vamos lá? Então vamos embora, minha gente, começar a nossa semana da revisão Nordeste, hoje com a nossa aula de ginecologia e obstetrícia. Eu não poderia começar essa aula de outra forma que não fosse falando sobre pré-eclâmpsia. Pessoal, pré-eclâmpsia, os distúrbios hipertensivos da gestação vão cair sempre em todas as provas, beleza? O que a gente precisa aqui é entender como que as bancas cobram. Pessoal, qual é a forma principal desse assunto ser cobrado? Sem sombra de dúvida, atendimento na emergência. É assim que a maioria das bancas vai cobrar. É assim que vai cair no SUS Bahia, é assim que vai cair na SUSE, é assim que vai cair no Enare e é assim que vai cair, por exemplo, na UFPB, beleza? O que a gente precisa saber de detalhe, quem for fazer Pernambuco, aí tenham cuidado, porque em Pernambuco eles gostam de cobrar alguma coisa a mais de classificação e nos últimos anos eles vêm cobrando aí alguma coisa de prevenção também, beleza? Mas mesmo em Pernambuco, esse tema, né, do atendimento na emergência, ele também está presente nas provas, sobretudo nos últimos anos. Tranquilo? Então vamos lá. Minha gente, vamos começar relembrando o diagnóstico, porque cai e porque é importante para a gente entender. Então lembre, minha gente, o que é hipertensão na gestação? Hipertensão na gestação é pressão arterial maior ou igual a 140 de sistólica ou 90 de diastólica, pelo menos duas aferições. Se eu tenho isso, eu tenho um diagnóstico de hipertensão na gestação. Se essa hipertensão ocorreu a partir das 20 semanas e eu tenho proteinúria presente, eu chamo isso de pré-eclâmpsia. Se eu não tenho proteinúria presente, eu vou chamar de hipertensão gestacional. Agora, se essa hipertensão se manifestou antes das 20 semanas, com proteinúria presente, provavelmente eu tenho uma paciente que era hipertensa crônica, porque manifestou a hipertensão antes das 20 semanas, já com algum grau de nefropatia hipertensiva, porque ela já tem proteinúria antes das 20 semanas. Por outro lado, se ela não tem proteinúria, eu vou chamar apenas de hipertensão crônica, ok? O que é que pode acontecer na hipertensão crônica? Pessoal, na hipertensão crônica, quando ela passar das 20 semanas, ela pode abrir um quadro de pré-eclâmpsia. Então, ela pode piorar da proteinúria, ela pode dobrar de proteinúria, pode aparecer uma proteinúria que não tinha, ela pode, de repente, fazer sinais e sintomas, lesão de órgão-alvo, enfim. Se ela manifesta uma pré-eclâmpsia, a partir de então, eu chamo isso de pré-eclâmpsia superposta ou sobreposta àquela hipertensão crônica que ela tinha. O detalhe aqui é que existem critérios de gravidade que vão nos autorizar a chamar aquele quadro clínico de pré-eclâmpsia com critério de gravidade, mesmo se eu não conhecer a proteinúria. Quais são esses critérios? Então, pressão arterial maior ou igual a 160 e ou 110. É uma emergência hipertensiva para gestante. Sinais ou sintomas de iminência, então cefaleia, fotofobia, escotomas e por aí vai. A nossa querida síndrome HELP, a eclâmpsia ou qualquer lesão de órgão-alvo. Se eu tiver qualquer um desses critérios, eu já posso chamar de pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta com critério de gravidade. Outro detalhe importante da gente conhecer é que, às vezes, algumas bancas, mas isso é mais comum no sudeste do país, tá? Algumas bancas colocam questões só com hipertensão grave, isolada, então PA maior ou igual a 160 e ou 110, e ele não chama isso de pré-eclâmpsia, ele chama de hipertensão isolada. Para ele chamar de pré-eclâmpsia, ele bota ali um sinal ou sintoma, uma lesão de órgão-alvo, uma alteração laboratorial. Ele coloca mais alguma coisa, não só hipertensão isolada. Isso não é comum de aparecer nas bancas do Nordeste, é mais comum de aparecer nas bancas do Sudeste
do país. Lembro para vocês também o que é eclâmpsia. Eclâmpsia é uma convulsão tônico-clônica generalizada em gestantes que não tem outra causa conhecida de convulsão. E o que é síndrome HELP? Pessoal, síndrome HELP é aquele nosso acrônimo. O HE, né, é de hemólise. Como é que eu diagnostico essa hemólise? Eu vou ter uma anemia hemolítica, então eu vou ter queda de hemoglobina. Microangiopática, eu tenho esquizócitos em sangue periférico, associado a aumento da bilirrubina a partir de 1,2 às custas da forma indireta e do DHL de 600 ou mais. Então, isso define a anemia hemolítica microangiopática, da pré-eclâmpsia. Alteração de enzimas hepáticas, então 2 vezes o limite superior da normalidade. E plaquetopenia abaixo de 100 mil. Então, isso define para mim a síndrome HELP, ok? Pessoal, e aí como é que essa questão vai aparecer na gente na prova? Ela vai colocar um caso clínico, vai encher a paciente de fator de risco e vai dizer assim, ó, essa paciente chegou na emergência com sinais de gravidade. Como é que ele escreve isso? Ele vai escrever sinais e sintomas de iminência, ele vai escrever uma emergência hipertensiva, de repente uma eclâmpsia, uma síndrome HELP ou alguma lesão de órgão-alvo, tá? E às vezes mais de um desses critérios para não deixar dúvida para você que se trata ali de uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. E aí quando você identificar esses sinais de gravidade, lembra já de cara que você precisa fazer sulfato de magnésio. E aí, pessoal, é importante que vocês entendam que o sulfato de magnésio ele não serve para baixar a pressão. Não, ele serve para prevenir ou tratar a eclâmpsia. Então, o objetivo do sulfato de magnésio é esse. Não pensem no sulfato de magnésio como hipotensor, tá bom? E aí, minha gente, se você fez esse diagnóstico e prescreveu o sulfato de magnésio, agora você precisa saber se a paciente tem uma emergência hipertensiva. Então, se a pressão arterial dela for maior ou igual a 160 e ou 110, você precisa baixar essa pressão. Por quê? Porque você quer prevenir um evento cardiovascular. Você quer prevenir um descolamento prematuro de placenta, você quer prevenir um óbito fetal intrauterino, você quer prevenir um infarto agudo do miocárdio, um edema agudo de pulmão, um acidente vascular encefálico. Então, a gente diminui ali de 15% a 25% do valor inicial da PA, utilizando ou o nifedipino por via oral ou a hidralazina por via venosa. Ambos podem ser utilizados, beleza? Bom, depois que você fez isso, aí você já medicou a paciente, você vai colher exames para avaliar a lesão de órgão-alvo e a presença da síndrome HELP, você vai avaliar o bem-estar fetal e de posse de todas essas informações, você vai decidir se você precisa ou não interromper aquela gestação. Não é porque a paciente tem uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade que ela precisa obrigatoriamente interromper a gestação. Quem vai definir isso? Primeiro, se você fez toda essa abordagem inicial, tá? E essa paciente tem eclâmpsia, HELP, piora clínica materna ou sofrimento fetal, aí, independente da idade gestacional, você vai interromper a gestação, beleza? Agora, se ela não tem nada disso, o que vai definir é a idade gestacional. Se essa paciente tiver 34 semanas ou mais, precisa interromper a gestação. Se ela tiver menos do que 34 semanas, você vai mantê-la internada em vigilância e esperar ela chegar o mais próximo possível das 34 semanas. No manual do Ministério da Saúde ele fala em 37, mas a maioria das questões das bancas do Nordeste ainda adota 34 semanas, beleza? Professor, e a via de parto? E o corticoide? Eu preciso fazer? Depende. Vamos lá, ó. Em relação ao corticoide, o que é que acontece? Ele não deve atrasar a interrupção. Então, se você identificou qualquer um desses critérios aqui, cuja interrupção é imediata, você não vai esperar concluir o ciclo de corticoide. Você pode até fazer a primeira dose, se você quiser, mas você não espera concluir o ciclo para interromper. Você vai interromper naquele momento, ok? Agora, se a paciente vai ficar internada, hospitalizada, aí sim você tem tempo de fazer o ciclo completo. E a via de parto? Pessoal, via de parto ela é obstétrica, ou seja, não é indicação de cesariana. Ó, pessoal, presta muita atenção.
Pré-eclâmpsia com critério de gravidade não é igual a cesariana, tá? Eles adoram perguntar, colocam na letra A para confundir vocês. Tira isso da cabeça. Indução do trabalho de parto, se for possível. Se houver outra indicação de cesariana, tudo bem. Mas se não, indução do trabalho de parto, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que eles vão perguntar na prova para vocês. E aí, ó, para mostrar, eu trouxe aqui algumas questões que a gente vai responder, ó, rapidamente. Por quê? Porque vocês agora sabem como é que eles cobram. Então vamos aqui, ó. SUS Bahia. Paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia desde a 30ª semana, em uso de metildopa. Olha o protótipo aqui, ó. Ele dá a idade gestacional, 34 semanas, vai dar um sinal e sintoma de iminência, ó, forte cefaleia, escotomas, e vai dar a pressão arterial, 170 por 110. Lembra que eu falei que eles colocam 2 critérios para não deixar dúvida do diagnóstico? Pois é. Então é isso que você precisa, ó. Opa, já deu meu diagnóstico, é uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade, tá lá, letra A. B, qual é a droga antihipertensiva endovenosa? Ele foi muito claro aqui, ó, ele queria a droga endovenosa. Pessoal, lembra, para baixar a pressão, a gente usa sulfato? Não, a gente usa hipotensor. Que hipotensor? Ou nifedipino por via oral ou hidralazina por via venosa. Ela precisa? Precisa, ó, pressão arterial maior ou igual a 160 por 110. Então, qual é o venoso? Ele perguntou o venoso. O venoso é hidralazina. Agora, preste atenção na letra C, ó. Para evitar a evolução do quadro, indica a conduta terapêutica mais eficaz. Pessoal, qual é a droga que eu tenho que fazer obrigatoriamente para prevenir ou tratar a eclâmpsia se eu identifico critérios de gravidade? Qual é? Sulfato de magnésio. Era a resposta da letra C. Beleza? Pegaram o jeitão? Agora olha aqui, ó. Vamos aqui, ó. ENARE 2022. Olha o jeito da questão, ó. Cheia de fator de risco. Então, primigesta, mais do que 35 anos, tabagista. Aí ele dá a idade gestacional pra gente. Beleza? Sinal e sintoma de iminência, cefaleia, epigastralgia, alteração visual, pressão arterial maior ou igual a 160 por 110. Vejam que o modelo é exatamente o mesmo, tá? E a questão está perguntando qual é o diagnóstico mais provável e a medicação indicada nesse momento. Pessoal, eu tenho síndrome HELP? Não, eu não tenho nem exame laboratorial, como é que eu vou dar esse diagnóstico? Minha paciente convulsionou? Não, não posso chamar de eclâmpsia. Então, só sobrou para mim ali a letra C e a letra D. Pessoal, qual é a medicação que a gente tem que fazer obrigatoriamente se a gente identificou o critério de gravidade? É o sulfato de magnésio, a letra D, ok? Alfa-metildopa é medicação de manutenção, de ambulatório, não é de emergência. E benzodiazepínico não é droga para eclâmpsia. Para eclâmpsia a gente usa sulfato de magnésio. Não se faz benzodiazepínico para gestante nessa situação, tá? Esquece isso aqui tá errado. Pessoal, hidralazina. Hidralazina só se ela tivesse emergência hipertensiva. Ela vai precisar de hidralazina? Até vai, mas ali a síndrome HELP está errada, então não posso marcar a letra A, beleza? Vejam que é igualzinha. Vou mostrar mais um aqui, ó, para não dizer que eu estou mentindo. Vamos lá, ó, o FPB 2021. Preste atenção, ó, fator de risco, extremos de idade, primigesta, vai dar lá a idade gestacional. Sinais e sintomas de iminência, pressão arterial, tá? Agora, notem aqui que aqui ele não deu a pressão arterial maior ou igual a 160 por 110. Mas tem problema? Tem não, porque ele tem sinais e sintomas de iminência, beleza? Então, se ele tem sinais e sintomas de iminência, eu tenho um critério de gravidade, meu diagnóstico é pré-eclâmpsia com critério de gravidade, ok? Pessoal, pré-eclâmpsia com critério de gravidade é igual à internação hospitalar. Se você está na estratégia de saúde da família, vai encaminhar a paciente para o hospital. Então, nada de acompanhamento ambulatorial. Eles também gostam de fazer essa pergunta aqui, beleza? Olha para a letra A. Olha para a letra A que eu falei para vocês. Cesárea na letra A para confundir vocês. Não é indicação absoluta de cesárea. Não marque isso daqui, beleza? Beleza. Vou cortar essa daqui, tá bom? Então, vamos lá. A letra B fala assim, ó. Internação, corticoterapia, sulfato de magnésio. Pessoal, corticoide eu vou começar a fazer, não sei se eu vou conseguir terminar, mas posso começar. Então, corticoterapia, ok, concordo. Sulfato de magnésio, com certeza. É a mesma pergunta das outras questões, beleza? A letra D, tá errada? Não, pessoal, não tá errada. Eu vou internar, vou fazer corticoide, vou induzir o trabalho de parto dessa paciente, não sei ainda, tá?
Não sei ainda. Por quê? Porque eu não sei se ela vai estabilizar ou não. Eu preciso saber se ela... Porque se ela estabilizar, ela vai ficar internada até 34. Então, a letra D, eu ainda não tenho informações para definir. Por isso que ela não é a mais correta. Beleza? A letra E, pessoal. Vou internar paciente? Vou. Vou pedir exames laboratoriais? Vou. Vou fazer antihipertensivo? Depende. Que antihipertensivo? Se for de ação rápida, ok. Se for de manutenção, não. Por isso que a letra B, ela acaba sendo a mais correta e é a resposta da questão. Beleza? Pegaram o jeitão da questão, todas as bancas vão cobrar do mesmo jeitinho. E para você que vai fazer prova na SUSE, quase todo ano a pergunta é a mesma. É a mesma questão nesse mesmo modelo também. Fechado? Tranquilidade? Vamos embora. Então, dando continuidade, vamos falar aqui agora de parto, minha gente. E eu separei aqui 2 subtemas dentro da assistência ao parto, que são os subtemas que têm mais caído. E esse assunto, ele está em alta. Cada vez a gente tem visto mais questões sobre isso. Então, presta atenção aqui, ó. Qual é a forma que gosta mais de cair nas provas? É indução do trabalho de parto. Sem sombra de dúvida. Cai demais. Cai na Paraíba, cai em Pernambuco, cai na Bahia, cai no Enare. Beleza? Agora, a assistência ao parto é uma questão muito típica da prova da SUSE, tá? É quase uma questão certa na prova da SUSE. E aí, Paraíba e Pernambuco também começaram a cobrar agora nos últimos anos, porque saíram alguns documentos de sociedade, deu uma uniformizada, diminuiu as divergências, então ficou mais fácil de colocar na prova sem correr risco de anulação. Então, começou a aparecer questão disso daí. Mas, sem sombra de dúvida, de uma forma geral, a indução do trabalho de parto cai também bastante. Beleza? Então, vamos ver aqui o que é que a gente precisa lembrar. Pessoal, lembrem que a gente faz assistência ao parto dividido em 4 períodos. O primeiro período é o chamado período de dilatação, que vai do início da fase ativa do trabalho de parto, que atualmente ela está definida como a partir de 6 centímetros, com contrações eficazes, até que haja dilatação total, 10 centímetros, beleza? Nessa fase, a paciente vai ter aí de 3 a 4 contrações, que vão durar de 30 a 40 segundos, a cada 10 minutos de observação. Mas o mais importante aqui é a gente saber a conduta. É isso que eles vão cobrar, o que pode e o que não pode fazer, tá? O que é que a gente deve fazer nessa primeira etapa aqui, nesse primeiro período do parto? Deixar a paciente na posição que ela quiser e que ela possa deambular livremente. Isso é mais fisiológico para o trabalho de parto. Sempre explicando para a paciente que as melhores posições são as posições verticalizadas, mas elas podem assumir aí a posição que desejar. A ausculta fetal é a cada 15 minutos nas gestações de alto risco e a cada 30 minutos nas gestações de baixo risco. Preciso deixar minha gestante de jejum? Não. Ela pode ingerir líquidos, ela pode ingerir uma dieta leve, ela precisa de energia para o trabalho de parto. Ela não deve ficar em jejum, não tem nenhum benefício. E por lei, no Brasil, ela tem direito a um acompanhante de sua livre escolha. Pode ser quem ela quiser, sem nenhum tipo de restrição. Inclusive, pode haver troca do acompanhante durante o trabalho de parto. Beleza? O que é que a gente não vai fazer para essa gestante? Pessoal, a gente não deve fazer toques excessivos. Os toques eles devem ser a cada 4 horas. Antes disso, só se você estiver preocupado com alguma má evolução do trabalho de parto, ou se a paciente pedir para saber a evolução dela, aí você vai lá e toca. Mas se não, a cada 4 horas. Não precisa fazer raspagem dos pelos pubianos, não tem benefício. Não precisa fazer lavagem intestinal, enteróclise, não tem benefício. E romper a bolsa amniótica só se for para corrigir uma distócia. De forma rotineira para todo mundo, não. Não há indicação. Beleza? Vamos lá. Agora se liga, principalmente você que vai fazer prova na SUSE. Se você vai fazer prova na SUSE, presta muita atenção nesse slide. A SUSE é uma das bancas que mais cobram analgesia na prova do R1, tá? Então, cuidado aqui, ó. A analgesia de parto, ela deve sempre ser recomendada, iniciando pelos métodos não farmacológicos e, se não resolver, progredindo para os métodos farmacológicos. O que é que a gente deve indicar? Imersão em água, tá? Tem evidência de benefícios comprovados. Os outros, a gente não tem grandes evidências, mas também não tem grandes malefícios. Então, você pode apoiar o uso de massagem, relaxamento, música, aromaterapia, acupuntura, enfim. Qualquer uma dessas estratégias podem ser
recomendadas. O que é que a gente não deve indicar? Injeção de água destilada, isso foi feito e não tem evidência de benefício, e eletroestimulação transcutânea. Não resolveu? Não resolveu. Vamos para a analgesia farmacológica. Quando eu falo analgesia farmacológica, eu estou falando de dois grandes grupos. Medicamentoso, fazer droga para paciente, óxido de nitroso inalatório ou opioide por via venosa, tá? Pode fazer? Pode fazer. O problema é que dá muito vômito na mãe e depressão no recém-nascido, por isso que não são as drogas de escolha. A estratégia de escolha que a gente usa é a analgesia regional, que pode ser uma peridural, pode ser uma RAC peridural contínua, tá? Ela é mais eficaz, ela está associada ao aumento da duração do segundo período do parto, que é o período expulsivo, e da taxa de partos operatórios, mas ela não está relacionada com o aumento da taxa de cesarianas, com o aumento da duração do primeiro período, então você pode fazer analgesia desde o início do trabalho de parto. Aliás, preste atenção aqui, a indicação suficiente, única que existe para a indução do trabalho de parto é a solicitação materna. Então, basta que a paciente peça, não precisa de mais nada, tá? Muito cuidado, que eles perguntem isso em prova. Bom, minha gente, e também não tem relação com o aumento dos casos de dor lombar no pós-parto, tá? Isso é mito, beleza? Bom, no segundo período do parto, o segundo período ele vai da dilatação total até a expulsão do bebê. Ele é considerado prolongado se ele durar mais do que 2 horas em multíparas ou 3 horas em nulíparas. E se você estiver utilizando analgesia, você soma mais 1 hora. Seria 3 horas nas multíparas, 4 horas nas nulíparas. Nessa fase, a paciente tem de 5 a 6 contrações, cada uma durando aí, em média 1 minuto. Então, é 1 minuto de descanso, 1 minuto de contração. 1 minuto de descanso, 1 minuto de contração, tá? Como é que a gente conduz essa fase? Pessoal, a ausculta fetal na diretriz brasileira é a cada 5 minutos para todo mundo. Nas diretrizes internacionais, eles dividem 5 minutos para o alto risco, 15 minutos para o baixo risco. Episiotomia apenas em casos selecionados, distócia dos ombros, parto operatório, alguma correção de distócia do trabalho de parto, tá? Você não vai fazer para todo mundo. Puxo, pessoal, o que é puxo? Puxo é aquela força na hora do trabalho de parto. Você não precisa pedir para a paciente fazer força. Vai chegar um momento que espontaneamente ela vai fazer sem você pedir. Então é isso que a gente recomenda, ó, puxo espontâneo e não puxo dirigido. Na hora do nascimento fetal, pessoal, na hora do nascimento, você pode usar compressas mornas, isso diminui o risco de lacerações perineais, tá? E na hora do desprendimento fetal, você pode utilizar a estratégia hands-on, ou seja, você vai auxiliar o desprendimento fetal através da manobra de Röntgen, tá? O que é isso aqui, ó? Com uma mão você desacelera a saída da cabeça fetal e com outra mão, com a compressinha morna, você faz ali uma proteção perineal, tá? Isso reduz lacerações perineais. Mas você também pode adotar a estratégia hands-off, ou seja, você deixa o parto se processar de maneira natural, sem nenhuma intervenção, tá? O que é que a gente não recomenda, minha gente? Ó, o que é que vocês precisam saber? Ó? Manobra de Christelet. Manobra de Christelet é essa pressão aqui, ó, no fundo uterino que o auxiliar faz. Isso está associado a maus desfechos fetais, a riscos maternos, então não é para fazer, está proscrito da prática médica. Agora, a massagem perineal, que é você fazer massagem no períneo para diminuir laceração, tem divergência na literatura. As diretrizes internacionais recomendam, a diretriz brasileira não recomenda. Beleza? Pessoal, terceiro período. O terceiro período é a expulsão da placenta. Em geral, ela ocorre ali de 10 a 20 minutos após o nascimento. A partir de 30 minutos a gente considera prolongado, mas alguns autores defendem que a gente só intervenha depois de 1 hora, caso a placenta ainda não tenha sido expulsa, ok? Pessoal, nessa fase, a nossa preocupação é reduzir o risco de hemorragia pós-parto. E para isso a gente faz o chamado, né, manejo ativo do terceiro período do parto, tá? Por quê? Porque isso reduz a hemorragia pós-parto. E a conduta que mais reduz a hemorragia, que a gente não pode esquecer, é o uso universal para todo mundo de ocitocina 10 unidades
intramuscular depois de todos os partos. E é isso que eles vão perguntar para vocês, tá? O que é que mais que a gente faz que reduz o risco de hemorragia? Tração controlada do cordão umbilical quando a placenta der sinal que está descolando, associada à manobra de Brent-Andrews, né? Então, contramão, ó, no fundo aqui, ó, na região suprapúbica, você vai e estabiliza ali o útero, tá? Porque o risco aqui é você inverter o útero. Se você inverter, você usa a manobra de TACS para desinverter o útero. Então, você vai lá com sua mão e faz a desinversão. E aí você vai seccionar o cordão de forma oportuna, geralmente 1 minuto após o nascimento, colocar lá em contato pele a pele com a mãe, libera a ocitocina, reduz o risco de hemorragia e vai fazer a revisão do canal do parto, corrigir laceração, corrigir a episiotomia, caso tenha sido realizado. E aí a gente entra no quarto período, que é a primeira hora pós-parto, é o chamado período de Greenberg, onde os mecanismos da hemostasia vão controlar o sangramento lá do leito placentário. Então se formam trombos, a trombotamponagem, e o músculo uterino contrai, miotamponagem. Com isso, esse sangramento é controlado. Só que nessa primeira hora, o útero relaxa e contrai, relaxa e contrai. É a chamada indiferença miuterina. Por isso que a gente pode ter hemorragia nessa fase e a gente precisa vigiar muito bem nossos pacientes aqui. Depois dessa primeira hora, o útero adquire uma contração fixa, então geralmente ele está endurecido, contraído ao nível da cicatriz umbilical, que é o chamado globo de segurança de Pinar. E aí os casos de hemorragia pós-parto são bem mais raros, tá? Então vê como é que isso é importante, ó, preste atenção nessa questão da SUS. Ele vai dizer que era uma paciente primigesta, termo, que veio para o hospital com dor embaixo do ventre e perda tampão mucosa, ou seja, em trabalho de parto, com 6 centímetros, então fase ativa do trabalho de parto, tá? E aí ele descreve lá o exame físico normal e a paciente não tem comorbidades. Então ele quer saber, ó, para garantir o atendimento humanizado, ou seja, ele quer saber o que pode e o que não pode fazer. Então vamos lá. Pessoal, puxo é orientado? Não, puxo é espontâneo. Amniotomia para todo mundo? Não, só em casos selecionados. Enteroclisma, ou seja, fazer lavagem intestinal, vamos fazer? Não vamos fazer, não está recomendado. Agora, o delivramento da placenta, tá? Eu posso fazer ativamente, eu posso ir lá, colocar a mão e tirar? Não, eu vou esperar a expulsão espontânea, fazendo a tração controlada, a ocitocina, tudinho. Então, a letra A, terrível, né? Letra B, acompanhante de livre escolha. Ótimo, está recomendado. Alimentação, pode? Com certeza. Tricotomia a gente faz? Não, a gente não faz, então tá errado. Verticalização, boa, verticalização ajuda. Letra C, enteroclisma a gente já viu que não. Deambulação, sim. Métodos não farmacológicos para o alívio da dor e toque a cada 4 horas, tá? Então a letra C só tem ali o enteroclisma errado. E a letra D, ó, bloqueio, Hack-Peri. Veja como a Suzy gosta de analgesia, tá? Posição materna de livre escolha, acompanhante de livre escolha e ocitocina no pós-parto. Perfeito, ele cobrou tudo de assistência ao parto nessas 4 alternativas. E é assim que vai cair, tá? Resposta, letra D de dado. Professor, é só na SUS? Vamos lá, vamos ver, ó. Aqui, Pernambuco, então em relação ao parto normal. Então, letra A, o parto vaginal espontâneo em apresentação fletida impõe maior risco na maioria das comorbidades maternas em comparação com a cesárea. Pessoal, o parto normal ele é fisiológico, então ele não pode ter maior risco do que a cesariana. Então aqui, ó, é lógico que está errado, né? B, o término do primeiro estágio do trabalho de parto é anunciado pelo início da distensão do períneo e visualização do couro cabeludo do feto no canal vaginal. Pessoal, o que é que marca o fim do primeiro estágio do trabalho de parto? É a dilatação. É quando completa 10 centímetros, independente de onde estiver o feto. Beleza? Tá errado também. C. Episiotomia de rotina. A episiotomia ela é seletiva. Então aqui tá errado. D. A apresentação occipito sacra persistente permite um segundo estágio do trabalho de parto mais rápido. Pessoal, aqui tem 2 erros. Primeiro, que a apresentação occipito sacra a gente escreve OS e não OP, tá? Pessoal, o fisiológico é que o feto esteja em occipito púbico. É o mais comum do trabalho de parto. Tudo que for diferente disso
vai mais devagar, vai mais trabalho. Então, aqui está errado também. Letra E. O terceiro estágio inicia-se logo após o nascimento e termina com a expulsão da placenta. Está correto? Está correto. Então, a resposta é a letra E. Então, vejam que eles misturam aí os conceitos de assistência ao parto, tá? Vê essa daqui, ó, mesmo jeitinho, CSPE 23.2. Ele quer saber em relação às recomendações da OMS, o que é que não é uma recomendação, tá? De novo, a mesma coisa, ó. Exame vaginal a cada 4 horas, é isso? É isso. Analgesia quando houver a solicitação materna, tá correto? Tá correto. A ausculta fetal intermitente, ok. Lembra, a cada 30 minutos para o baixo risco, 15 minutos para o alto risco. Precisa deixar em jejum? Não, pode ingerir líquidos, alimentos leves. Agora, a pelvimetria clínica, que era uma série de medidas que a gente fazia da pelve para dizer se aquele parto era mais favorável ou não tem evidência de benefício, tá? Então, isso daqui não está mais recomendado, beleza? Por isso que a resposta é a letra C. Mas mesmo que você não soubesse da pelvimetria, você sabia de todos os outros. Então, você acertaria essa questão tranquilamente, beleza? Então, muito cuidado com isso aqui. Bora lá. E vamos falar de indução do trabalho de parto, tá? Pessoal, quando é que a gente induz o trabalho de parto? A gente induz o trabalho de parto quando essa gestação ultrapassou a 41ª semana. Quando houve ruptura da bolsa amniótica, principalmente no termo, né, a partir de 37 semanas. Se houver um óbito fetal intrauterino. Ou se a mãe ou o feto tiver alguma doença que a gente precisa antecipar a interrupção dessas gestações, tá? E quando é que a gente não deve induzir o trabalho de parto? Basicamente, é quando tem alguma coisa que o próprio parto não é recomendado. Basicamente é isso. Então, presta atenção aqui, ó. Veja, se eu tenho uma desproporção cefalopélvica, pensa comigo. Se aquele bebê é grande para a pelve ou a pelve é pequena para o bebê, como é que eu vou induzir o trabalho de parto se ele não vai passar por ali? Então, não posso. Apresentações fetais anômalas, então apresentações fetais defletidas, apresentação pélvica, por exemplo. Pessoal, se essas pacientes chegarem em trabalho de parto ativo, a depender da situação, você pode até conduzir aquele parto. Agora, induzir o trabalho de parto, não. Mesma coisa para o gêmeo, tá? O gêmeo, minha gente, as evidências de indução em gemelar são muito escassas, então por isso que alguns autores não recomendam. Se chegar em trabalho de parto e o primeiro feto for cefálico, joia. Agora, se você induzir o trabalho de parto, não. Se a paciente tiver uma histerotomia, ou seja, uma cicatriz no útero, de forma longitudinal, então, pessoal, está aqui o útero da paciente, a cicatriz é nessa direção, é longitudinal. Uma cesariana clássica, uma miomectomia, uma correção de defeito milleriano, enfim, tá? Não pode, isso aqui aumenta o risco de ruptura uterina, contraindica o parto normal. Se tem sofrimento fetal, pessoal, se está em sofrimento fetal, tem que tirar o mais rápido possível. Eu ainda vou induzir o trabalho de parto? Não. Placenta prévia, minha gente, placenta prévia é contraindicação ao parto normal, então também é contraindicação à indução. Então é muito fácil a gente aprender as contraindicações. É tudo aquilo, tá? Onde a gente não vai permitir o próprio parto normal. Joia? Beleza. Pessoal, como é que a gente induz o trabalho de parto? A gente induz o trabalho de parto a partir de 2 etapas. A gente tem o preparo do colo e a gente tem a dinâmica uterina. Ou seja, para eu começar um trabalho de parto, primeiro eu preciso deixar o colo jóia, um colo favorável. E depois que o colo estiver favorável, eu começo as contrações uterinas para que aquele bebê desça e o parto aconteça. Joia? Como é que eu preparo o colo da paciente? Com misoprostol, que é uma prostaglandina, ou de forma mecânica, utilizando a sonda de Foley. Então, a presença da sonda no colo estimula a liberação de prostaglandina e faz esse colo ficar favorável. Depois que o colo estiver favorável, eu coloco ocitocina para aumentar as contrações. Posso até romper a bolsa junto, que também libera prostaglandina e aumenta as contrações. Beleza? É assim que a gente faz. Só que tenham cuidado com uma coisa que cai muito em prova, tá, minha gente? Se a paciente tiver uma cesariana transversa anterior, ela não pode utilizar misoprostol. Ela pode até parir por via baixa, mas ela não pode induzir com misoprostol, porque pode o útero romper. Então, aqui a indução tem que ser mecânica. Vamos entender melhor isso, ó. Lembra que eu falei para vocês que se a cicatriz fosse longitudinal, não podia induzir o trabalho de parto, tá? Tinha que ser uma nova cesariana.
Beleza. Agora, se a cicatriz for transversa, aí eu posso fazer indução. Eu só não posso utilizar o misoprostol. A indução vai ter que ser mecânica com sonda de Foley. Isso é muito perguntado em prova. Minha gente, preste atenção, ó. Quando vocês estiverem olhando o enunciado de uma questão de indução do trabalho de parto, preste atenção se ele coloca que a paciente tem história de uma cesariana anterior. Se tiver uma cesariana anterior, você já sabe que não pode ser misoprostol, ok? Agora, muito cuidado ainda se ele coloca cesariana clássica, que era a cesariana feita antigamente, que a incisão era longitudinal, miomectomia, correção de defeito no útero na infância, por exemplo. Porque aí as incisões são ou longitudinais ou desconhecidas. Então, a gente não induz o trabalho de parto. Pegaram a dica? Beleza. Bom, como é que eu vou saber se eu vou precisar preparar o colo, se eu vou precisar da dinâmica ou se eu vou precisar dos dois? Como é que eu vou saber disso? Pessoal, através do nosso famosíssimo índice de Bishop. O índice de Bishop é um conjunto de características, tá? 4 delas dizem respeito ao colo, então a consistência, a posição, o apagamento e a dilatação do colo, junto com a altura da apresentação fetal. Cada uma dessas características pode pontuar de 0 a 3. E aí o somatório desse índice, se ele tiver até 5, o colo é desfavorável. Eu preciso primeiro preparar o colo para depois ligar o motor, tá? Agora, se ele já for a partir de 6, o colo é favorável. Eu não preciso mais do preparo, eu vou direto para a dinâmica uterina, tá? Pessoal, a maioria das questões vão trazer para vocês o valor do índice de Bishop, só para você dizer se é favorável ou não. Se for favorável, a resposta é ocitocina ou a amniotomia. Se for desfavorável, a resposta é misoprostol ou indução mecânica, dependendo se a paciente tiver cesariana ou não, tá? Agora, algumas questões não estão trazendo mais o índice de Bishop para dar uma complicada. Elas descrevem o exame para você calcular o índice de Bishop. Não tem como a gente memorizar isso daqui, tá? Nem nós na prática clínica fazemos isso. A gente faz lá, pega lá a colinha e calcula na hora, bota no aplicativo. Então, como é que eu vou ensinar vocês a sair dessas questões, tá? Que trazem a descrição? Através da minha regra dos 5 A's, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quanto mais A tiver no enunciado, mais favorável ao colo. Professor, como assim A? A de amolecido, A de anterior, A de apagado, perdão, A de apagado. Agora tem que ser 80% ou mais, tá? Para pontuar total. O A de aberto, 5 centímetros ou mais para ter a pontuação total. E o A de abaixo, ou seja, a partir de mais 1, do plano mais 1 de Deli para baixo, tá? Então, quanto mais A's eu tiver, mais favorável é meu colo. Provavelmente você vai marcar a ocitocina. Quanto menos A's eu tiver, mais desfavorável é meu colo. Provavelmente eu vou marcar preparo de colo. Pega essa dica, tá? Pessoal, é assim que vai cair, ó. Presta atenção. Vê essa questão aqui, ó. Paciente internada para indução do trabalho de parto. O obstetra faz uma avaliação e revela que o índice de Bishop é 8. Pessoal, o índice de Bishop 8 é favorável ou desfavorável? É favorável. Qual é a resposta da questão? Ocitocina. Simples assim, tá? Porque todas as outras opções são opções para preparo de colo. O ácido hialurônico e as laminárias nem são muito utilizadas no Brasil, tá? No Brasil a gente usa mais misoprostol e sonda de Foley, mas são opções para preparo do colo. Beleza? Então foi favorável, a resposta provavelmente é ocitocina. Vê essa daqui, ó, questão da 6PE. Então ela vai descrever uma paciente na 41ª semana, ela está lhe dando a indicação da indução. Ela diz que a paciente está na 2ª gestação, presta atenção, ó, ela tem uma cesariana anterior. Ele colocou aqui a técnica para dar uma confundida. Fuchs-Marshall é a cesariana comum que a gente faz no dia a dia, tá? Bom, no exame obstétrico não tem dinâmica uterina, os batimentos fetais são normais. Aí ele vai dar a descrição do índice B. Ele não deu o valor, ele deu a descrição. Quando isso acontecer, a gente usa quem? A regra dos 5 A's, tá? Então presta atenção aqui, ó. O A de aberto eu não tenho, tá? O A de apagado eu não tenho, o colo é longo, tá? O A de anterior eu também não tenho, o colo é posterior e não é anterior. O A de amolecido eu também não tenho. E o A de abaixo eu também não tenho. Lembra que tem que ser do plano mais 1 para baixo. Então eu não tenho nenhum dos A's. A minha resposta vai ser um colo favorável?
Não, pessoal, não vai ser um colo favorável. Pelo contrário, eu tenho todas as características negativas. Então, provavelmente, meu índice de Bishop aqui é quanto? É 0, tá? E aí eu preciso escolher, vou usar misoprostol ou vou usar método mecânico. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Olha, essa paciente tem cesariana. Tem cesariana? Tem. A resposta é indução mecânica. Então, com as dicas que eu estou dando, vocês não erram essas questões de indução. Quer ver mais uma? Questão do Enari. Presta atenção, ó. Olha o padrão, 41 semanas, ele está lhe dando a indicação. Tem uma cesariana anterior, tá? Muito cuidado. Foi questão de indução? Procura a cesariana no enunciado, tá? Pré-natal de alto risco, não teve complicação, sinal vital normal, vitalidade boa, tudo certinho. E aí ele vai descrever o toque pra gente. Vamos usar a regra dos 5 A's, né? Então presta atenção lá, ó. O colo é posterior e não anterior. Ele só tem 2 centímetros de dilatação, tá? Vai pontuar ali alguma coisa, mas não vai pontuar total. Apagado 20%, vai pontuar alguma coisa, mas não vai pontuar total. Para ser total tem que ser 80%. O plano de Deli menos 1, cuidado, é mais 1, tá? Então presta atenção. Meu índice de Bishop aqui, com certeza ele é desfavorável, tá? Com certeza ele é desfavorável. Então, ocitocina eu já sei que eu não vou fazer. E também não vou indicar cesariana. A paciente não tem uma cicatriz longitudinal, tá? E nem tem outra indicação de cesariana, então não precisa indicar cesariana. Vou utilizar misoprostol ou sonda de Foley. Olha lá a cesariana anterior, ó. Se tem cesariana anterior, eu não posso fazer misoprostol. Então a resposta é preparo de colo, tá? Então presta muita atenção nisso que eu dei, nessas dicas que eu dei para vocês, tá? Que vai cair desse jeitinho que eu estou dizendo e vocês não vão errar essa questão, tá bom? E agora vamos para mais um tema que é presença confirmada na sua prova. Câncer do colo uterino. Pessoal, aqui qual é a dica? Aqui a dica é o seguinte. Para algumas bancas, o foco vai ser as diretrizes de rastreio. Então, eles vão querer saber a periodicidade, se faz, se não faz, tá? Que bancas são essas? Principalmente Paraíba, Bahia e o Enari. Eles gostam de cobrar as diretrizes do rastreio. Outro tema que está aqui dentro é a citologia, os resultados citológicos. E aí, esse tema é importante para todas as bancas. Cai na Paraíba, cai em Pernambuco, cai na Bahia, cai no Ceará e cai no Enari também, tá? Então, todo mundo tem que saber a conduta nas citologias, beleza? E por último, estadiamento. São os 3 itens que são cobrados. Pessoal, estadiamento é um tema que cai raramente e cai em bancas específicas. Aqui para o Nordeste, onde é que cai estadiamento? Estadiamento vai cair principalmente em Pernambuco. Então, quem vai fazer Pernambuco sempre vai ter lá uma questãozinha de estadiamento. E costumava cair bastante também no Ceará. Mas desde 2020 que eles pararam de cobrar essas questões. Quem sabe vai voltar agora, porque até então era uma cobrança também praticamente certa. Então, você que vai fazer prova Ceará, também vale ali uma revisada no estadiamento. Beleza? Com as dicas que eu vou dar aqui hoje para vocês, vocês vão conseguir tirar de letra. Então, vê, pessoal, o que é que a gente precisa saber do rastreio? Pessoal, o rastreio no Brasil, ele começa aos 25 anos, tá? Em mulheres sexualmente ativas, seja atividade sexual atual ou anterior. Os 2 primeiros exames, eles são anuais. Então, faz nos 25, normal. Faz nos 26, normal. A partir daí, a cada 3 anos. E vai fazer assim até os 64. Quando a paciente chegar com 64, se ela tiver 2 exames negativos nos últimos 5 anos, pronto, não precisa mais rastrear. Caso você não tenha todo esse acompanhamento da paciente e ela já chegue para você com mais de 64 anos, você tem que fazer 2 exames, eles têm que dar negativos no intervalo de 1 a 3 anos para você poder tirar do rastreio, tá? Minha gente, no Brasil, os testes de biologia molecular ainda não estão no protocolo do Ministério da Saúde, então eles não são ainda recomendados no Brasil. Talvez seja no futuro, tá bom? Beleza, minha gente. Situações especiais. Gestante. Pessoal, gestante rastreia igualzinha à população habitual, sem nenhuma diferença. Pacientes esterectomizadas por doença benigna
Então, sangramento uterino anormal, mioma, adenomiose, prolapso, não precisam mais de rastreio, estão dispensadas, tá? Nas pacientes imunossuprimidas ou vivendo com HIV, quando iniciarem a vida sexual, elas fazem exames semestrais. Se os dois forem normais, passa a ser anual. Caso o CD4 esteja abaixo de 200, aí você mantém semestral, beleza? Então, é só isso que a gente precisa saber para a gente acertar questões como essa daqui, tá? Então, preste atenção nessa questão da UFPB. Ela está perguntando, ó, segundo o Ministério da Saúde. Geralmente, as questões fazem referência ao Ministério da Saúde, tá? Então, letra A. O rastreamento do câncer de colo deve ser realizado apenas nas mulheres que iniciaram atividade sexual. Perfeito. Não interessa se é atividade sexual atual, se é atividade sexual prévia, heteroafetiva, homoafetiva, não interessa. Iniciou a atividade sexual, tem indicação de rastreio. Deve ser iniciada a partir dos 35? Não, é a partir dos 25. Deve ser feito anualmente até os 64? Não, os 2 primeiros são anuais, depois a cada 3 anos. D. Estão disponíveis na rede pública vacinas contra o HPV para meninas e meninos até os 16 anos. Pessoal, atualmente a vacina está disponível para as crianças, tá? Dos 9 aos 14 anos, tá bom? Letra E, a colposcopia com biópsia deve ser realizada após todos os exames de citopatologia alterada. Com ascos, a gente já vai ver que isso daqui está errado. Segura um pouquinho aí. Resposta aqui, letra A, tá bom? Pessoal, lembra que eu falei que citologia todo mundo precisa saber porque vai cair em todo lugar? Pois é. Só que a gente não precisa decorar todos os fluxogramas, não. A gente precisa saber algumas dicas simples. Primeira dica. Quando é que a gente vai repetir? Quais são as citologias alteradas que a gente repete o exame? Só tem 2. A lesão intraepitelial de baixo grau ou as células escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, cuja sigla é ASCOS, tá? Pessoal, o que vocês precisam saber aqui é a idade da paciente. Então, a questão vai lhe dar a idade da paciente. Por quê? Porque se essa paciente tiver abaixo de 25 anos, em ambas as situações, a conduta é a mesma, repetir a cada 3 anos, tá? Ela não deveria nem ter sido rastreada. Fechado? Bom, se ela tem de 25 ou mais, aí vai mudar, tá? No ASCOS, minha gente, se ela tem de 25 a 29, a gente repete anualmente. E a partir dos 30, a cada 6 meses. A gente repete 2 vezes. Se essa lesão, ela sumiu, tá? Provavelmente era um falso positivo, a gente volta a paciente para o rastreio trienal normal. Se essa lesão persistiu ou progrediu, a gente vai indicar uma biópsia por colposcopia. Fechado? No baixo grau, todo mundo a partir de 25 anos repete a cada 6 meses. O raciocínio é mesmo. Normalizou, volta para o rastreio habitual. Não normalizou, biópsia. Beleza? Essa é a primeira dica e essa dica aqui é a que mais cai disparado, tá bom? O que mais que a gente precisa saber? Todos os outros achados possíveis, tá, da citologia, eles vão para a colposcopia. Todos. Tá? A exceção do ASCOS e do baixo grau, todos os outros você vai solicitar colposcopia. Na colposcopia, se a junção escamocolunar, que é essa região da zona de transformação, onde estão a maioria dos cânceres, se ela é completamente visível, você estudou a lesão completa, você biopsiou guiado, beleza, não tem problema, você faz lá a sua biópsia. Agora, se a JEC não é visível, você não conseguiu estudar a lesão completamente, você não sabe se você biopsiou de forma adequada, porque uma parte da lesão está escondida lá dentro do canal. E aí você precisa fazer a investigação do canal. Pessoal, então preste atenção nessa dica. Sempre que você tiver uma colposcopia e ele disser JEC não visível, você precisa investigar o canal. Porque se a lesão estiver escondida lá dentro, você não conseguiu ver adequadamente, tá bom? Beleza, pessoal. E qual é a terceira dica? A terceira dica é o seguinte. Se a sua citologia trouxe uma lesão glandular ou indeterminada, geralmente as lesões glandulares têm esse Gzinho aqui no meio, ó, marcando elas, e essa daqui é a lesão indeterminada.
atipias de origem indeterminada, tá? Se ela tem essas características, você precisa fazer uma avaliação endometrial da paciente. Essa é a terceira dica. Porque as células são muito parecidas, a lesão pode estar vindo, na verdade, do endométrio. Então, você vai avaliar o endométrio de todo mundo acima de 35 anos e as que têm menos do que 35 anos se tiverem sangramento uterino anormal no seu quadro clínico. Fechado? Sabendo essas 3 dicas, vocês acertam as questões. Quer ver? Ó? Vamos lá. Ó. SUS, minha gente. Então, ele vai lá, vai fazer um enunciado, mas o que importa está aqui, ó. 20 anos e ascos. Pessoal, o que é que eu faço no ascos e no baixo grau? Eu repito a citologia. Abaixo de 25 anos, eu repito com quanto tempo? Com 3 anos. Resposta letra B. Direto, assim, sem dificuldade. Se liga aqui, ó, eu falei que teste molecular não está no protocolo, então não é resposta da questão, beleza? Avaliação do canal, só se eu fizer uma colposcopia com JEC não visível, se eu não vou nem mandar para colposcopia, que a letra C também está errada. Como é que eu vou avaliar o canal? Então, percebem que aquelas 3 diquinhas que eu dei resolvem a questão? Tá? Vamos mais uma, ó. É na área agora. Mesmo protótipo da questão. Vai lá fazer uma introdução, nananã, mas o que importa está aqui, ó. Ascos com 35 anos. Então, lembra, no ascos, abaixo de 25, repete a cada 3 anos. Entre 25 e 29, anual. A partir dos 30, 6 meses. Onde é que está a resposta? A resposta está ali na letra C. Veja, 12 meses era se tivesse até entre 25 e 29, tá? Colposcopia a gente só vai mandar nos outros achados ou no ascos e no baixo grau depois que eu repetir 2 vezes, se não resolver. Não é assim? Agora, prestem muita atenção nessa letra A e nessa letra B. Pessoal, as questões adoram sugerir procedimentos invasivos antes da biópsia. Não façam isso. Por quê? Porque você pode estar supertratando a sua paciente em algumas situações ou subtratando em outras. Então, essas alternativas, geralmente, elas estão erradas. Beleza? Então, é esse padrão, é saber essas 3 dicas, olhar a alteração e conduzir. Não tem erro, vocês não erram essas questões, tá? E se você vai fazer prova onde cai estadiamento, Pernambuco e Ceará, então aí a gente precisa fazer aqui uma forma fácil de vocês lembrarem do estadiamento. Então, vamos lá. Eu chamo o estadiamento 1 aquela lesão que só está no colo, tá? Não tem mais lugar nenhum, só colo. 1A é a lesão microscópica, 1B é a lesão já clinicamente visível. O que vai mudar é o tamanho. Então, ó, minha dica para vocês. Primeiro número que vocês vão memorizar, 5 milímetros. Porque 5 milímetros é o ponto onde eu deixo de ser 1A e passo a ser 1B, tá? Então, eu já mudo ali do estadiamento A para o estadiamento B em 5 milímetros. Então, esse número a gente precisa saber, tá? 1A1 é abaixo de 3 milímetros, 1A2 é de 3 até menos do que 5. Fechado? Passamos para 1B. O B, pessoal, tem 1, 2 e 3. O que muda é o tamanho. Então, minha dica para vocês, ó, aprenda o do meio. Porque aí eu sabendo 1B2, que vai de 2 centímetros até menos do que 4, eu sei quem é 1B1. Vai de 5 milímetros até menos do que 2 centímetros. E 1B3, acima de 4 centímetros. Fechado? Pessoal, o estadiamento 2 é quando sai do colo. E para sair do colo só tem 2 possibilidades. Ou vai para a vagina, 2A, ou para os baramétrios, os paramétrios, que são os ligamentos laterais do colo. Tá? Então, é o 2B. Só que não acomete essas estruturas de forma completa. É uma parte dessas estruturas. Então, na vagina, só pega os 2/3 superiores e nos baramétrios, os paramétrios, só uma parte deles, não pega eles completamente. Então, logicamente, que o estadiamento 3 é pior do que o 2. Então, vai pegar a vagina até o terço inferior e vai pegar os baramétrios completamente, ou seja, vai atingir a parede pélvica, que é onde o paramétrio se encerra, né? Onde ele se insere. E um detalhe que a gente tem que saber do 3B. Se a questão lhe falar de hidronefrose, doença renal crônica, rim não funcionante, você já vai pensar que ali é pelo menos um estadiamento 3B. E o 3C, pessoal, 3C se tiver acometimento linfonodal. 3C1, linfonodo pélvico, 3C2, linfonodo paraórtico.
O estadiamento 4, em qualquer lugar, é metástases. 4A, metástases que estão próximas do útero, então bexiga e reto. 4B, tudo que for à distância, outros órgãos que não forem bexiga e reto. O estadiamento é importante, tá? Cai demais na prova da CSPE. E na prova da CSPE, para a maioria das questões, se você acertar o estadiamento, você nem precisa saber o tratamento. Já no Ceará, além do estadiamento, eles fazem correlação com o tratamento. A CSPE também faz, só que na CSPE as questões, geralmente, se você matar o estadiamento, você já mata a questão, ok? O que é que a gente precisa saber do tratamento? É uma escadinha, ela vai piorando. Então, ó, o 1A1 é o único estadiamento onde uma esterectomia do tipo A, uma esterectomia simples, a mesma que você faz para a doença benigna, resolve o problema. Se a paciente passa para 1A2, aí já não é mais a esterectomia tipo A, é a do tipo B, a radical modificada, onde você vai tirar parte dos paramétros, tá? Vai tirar ali uma parte, né, o terço superior da vagina e vai fazer linfadenectomia. Se piorar mais um pouquinho, ó, passou para um B1, já é a esterectomia do tipo C. A do tipo C, que é a cirurgia de Wertheim Meigs, tira os paramétros completamente, tá? Tira a metade da vagina e faz linfadenectomia, tá? Então ela é muito mais invasiva. Professor, eu percebi aqui que pulou o estadiamento 1B3, tá? E que o 2A2 também não está aqui. Por quê? Pessoal, esses dois estadiamentos, eles têm uma característica em comum. Eles têm 4 centímetros ou mais. O prognóstico é pior. Então, se o prognóstico é pior, a gente já joga eles aqui para cima. Então, eles já vão fazer rádio e quimioterapia. Outro detalhe. O 1B2 e o 2A1, eles tanto estão aqui embaixo, quanto também estão aqui em cima. Por quê? Porque você pode fazer os dois tratamentos. Se a paciente conseguir, ela tem condições de operar, opere. Dá menos sequela do que a radioterapia. Se ela não conseguir operar, você vai fazer radioterapia, tá? Detalhe, no tratamento do câncer do colo uterino, o tratamento aqui é a radioterapia. A quimioterapia ela é apenas sensibilizante. Então, se a questão trouxer só quimioterapia isolada, tá errado. E o último detalhe, não precisa tirar os ovários. O câncer do colo uterino, o ovário fica porque o câncer do colo uterino está relacionado à infecção pelo HPV e não à questão hormonal. Beleza? Como é que a gente faz isso na prática? Então, olha aqui, ó. Questão CSPE 2023. Mulher chega à emergência com sangramento genital e odor desagradável. Semiologia do câncer de colo, né? Informa sangramento durante a atividade sexual. No exame ginecológico tem a tumoração do colo uterino de 6 centímetros, preste atenção, ó, restrita ao colo do útero. Vagina e paramétros estão livres. Não tem exames complementares. Então, pessoal, qual é o estadiamento? Vamos lá. Se está restrita ao colo uterino, só pode ser estadiamento 1. Então, a gente já elimina aqui a letra D, já elimina aqui a letra C. Eu disse para vocês que aprendesse dois números. Primeiro, 5 milímetros. 5 milímetros marca a diferença do estadiamento A para o B, não é assim? Então, se ela tem mais do que 5 milímetros, eu já sei que não pode ser um A. Já elimino a letra E. E no B, eu disse a vocês que aprendessem o do meio. Ó, vai de 2 até menos do que 4. Pessoal, esse tamanho aqui, ó, 6 centímetros, tá aqui nesse meio? Tá aqui para baixo, né? Então, vai ser um B3. Então, perceberam que eu não precisava saber o tratamento. Quando eu acertei o estadiamento, eu já acertei a questão. Esse é o padrão da CSPE, tá bom? E então, vamos falar agora de um tema que está no top 5 de todas as bancas, seja Paraíba, seja Pernambuco, seja Ceará, seja Bahia, seja no Enare, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Falando especificamente das úlceras genitais, esse é um tema bastante cobrado em todas as bancas, mas principalmente, né, e foco para quem vai fazer Pernambuco e para quem vai fazer Bahia. A Paraíba é quem cobra menos esse tema, tá? O FPB cobra menos aqui esse tema, beleza? Então vamos lá. Pessoal, qual é o nosso tipo de questão aqui?
nosso tipo de questão diagnóstico diferencial. Ele vai dar um caso clínico e vai lhe perguntar quem é o agente ou qual é a doença, ou então o tratamento. É isso que eles vão perguntar. Então, o que a gente tem que aprender é a apresentação clínica e o tratamento, ok? Beleza. Herpes, pessoal. Pessoal, herpes é causado pelo herpes tipo, ou herpes vírus, né? O herpes simples, do tipo 1 ou do tipo 2. Como é a clínica dessa lesão? Pessoal, são múltiplas pequenas úlceras, dolorosas e com um halo de hiperemia ao redor, como vocês estão vendo aí na figura. E uma característica muito importante é que essas lesões elas são multiformes. Você pode encontrar na mesma paciente pápula, vesícula, pústula, úlcera e crosta, né, em estágios diferentes, porque essa é a evolução natural da úlcera, tá bom? Pode ter adenopatia? Pode. Dolorosa também. Então, no herpes é tudo doloroso. Do ponto de vista microscópico, como é que eu faço o diagnóstico? Eu faço um imprint, então coloco ali uma lâmina em cima, jogo no microscópio, eu vou ver as células gigantes de Tzanck. Principalmente quem vai fazer esse SPE, eles gostam dessa parte aí da biologia básica, tá? Tratamento, aciclovir. O que muda da recomendação brasileira para a recomendação internacional é só a dose. Na brasileira, aciclovir de 400, 3 vezes ao dia por 7 a 10 dias. Internacional, aciclovir de 800, 2 vezes ao dia por 5 dias. Mas é aciclovir, tá bom? Vamos lá. Sífilis, minha gente. Sífilis. Sífilis é causada pelo Treponema pallidum, tá? E é aquela úlcera que a gente não pode esquecer, cai demais. Então, ó, úlcera única, indolor e de fundo limpo. Pensa, ó, memoriza com carinho. Indolor e de fundo limpo. Isso cai demais, tá? Úlcera única, indolor, de fundo limpo. Se tiver adenopatia, também é não dolorosa. Como é o diagnóstico microscópico? Microscopia de campo escuro, para você ver lá o treponema. E o tratamento, pessoal? Úlcera da sífilis é a sífilis primária. Tratamento dose única de penicilina benzatina, 2,4 milhão de unidade, né? E faz 1,2 em cada nádega, dose única. O oposto da sífilis, né, do cancro duro, é o cancro mole. O cancro mole é causado aí pelo Haemophilus ducreyi, tá? E aqui a úlcera é geralmente múltipla, tem bordos irregulares, tem um fundo sujo, né? Tem um exudato necrótico, amarelado, com odor fétido, e ela é dolorosa. Ou seja, enquanto a sífilis eu tenho uma úlcera única, indolor de fundo limpo, no cancro mole eu tenho úlcera múltipla, de fundo sujo e dolorosa. Então, elas são opostas, tá? Pessoal, o que é que acontece aqui, ó? Presta muita atenção na nomenclatura, principalmente quem for fazer Pernambuco, ó. A úlcera do cancro mole, ela pode receber o nome de úlcera de Rollet ou de cancroide também. São todos sinônimos, tá? Mas quando eu tenho uma lesão de sífilis junto com a lesão de cancro mole, eu chamo isso de cancro misto de Rollet. Então, úlcera de Rollet é o próprio cancro mole. Cancro misto de Rollet é a co-infecção. Pegaram? Beleza. Professor, pode ter adenopatia? Pode, tá? 2/3 dos casos é unilateral, 1/3 é bilateral. Também é dolorosa, tá? E quando ela fistuliza por orifício único. Pega isso daqui que faz diagnóstico diferencial com a próxima, tá? Tratamento, azitromicina 1 grama via oral, dose única. Fechado? Linfogranuloma. Pessoal, linfogranuloma é causado pela clamídia, o subtipo L1, L2 e L3, tá? Para fazer diagnóstico aqui microbiológico, só por PCR ou amplificação de ácido nucleico, tá? O que é que acontece? Aqui eu tenho 3 fases da doença. Primeiro é uma úlcera, é a fase de inoculação, é uma pequena úlcera, tá? É uma pápula que evolui para uma pústula, depois exulcera e desaparece, é não dolorosa. Dificilmente você vai flagrar essa úlcera. E aí a paciente entra na segunda fase, que é a adenopatia. Existe uma disseminação linfática regional e aí faz uma adenopatia dolorosa. Então a úlcera não dói, mas a adenopatia dói. E quando fistuliza por múltiplos orifícios, que recebe o nome de bico de regador. Lembra do cancro mole? É um orifício único. Aqui são múltiplos orifícios. E aí a paciente vai passar para a terceira fase,
que é a fase de sequelas. Recebe o nome de estiomene ou estiomênio, tá? Nessa fase, a paciente pode ter obstrução linfática, fístula, fibrose, deformidade vulvar, elefantíase vulvar por causa dessa obstrução, ok? Tratamento doxiciclina, 100 mg 2 vezes ao dia por 21 dias. E a última úlcera que a gente tem que saber é a donovanose. Pessoal, a donovanose é causada pela Klebsiella granulomatis, tá? Na microbiologia, a gente vai ter os corpúsculos de Donovan. Então, se aparecer Donovan, você já lembra de donovanose, tá? Clinicamente, como é que é essa úlcera? É uma úlcera plana, sobreelevada, bem delimitada, com fundo granuloso, ou seja, ele tem esse aspecto vermelho vivo, de sangramento fácil. Ela pode ter um aspecto vegetante, ou seja, sobreelevado, e onde ela tocar, você pode fazer uma úlcera em espelho, igualzinho a ela. E ela é não dolorosa. E presta muita atenção. Das úlceras, ela é aquela que tem a evolução mais longa. Geralmente, se você tem uma úlcera com uma evolução aí de mais do que 4 semanas, você já vai pensar na donovanose, tá bom? Como ela tem essa infecção indolente, você precisa também tratar as parcerias, beleza? Professor, posso ter adenopatia? Posso, mas aqui é uma falsa adenopatia, é um pseudobulbão, porque na verdade não é um linfonodo comprometido, é uma granulação só no subcutâneo da paciente, que também é não dolorosa. Azitromicina, 1 grama por semana, por 3 semanas pelo menos, mas pode estender aí até cicatrizar a lesão, tá bom? Pessoal, a donovanose recebe também o nome de granuloma inguinal. Então, se vocês virem aí esse termo, na verdade é a donovanose. Olha como cai. Cai assim, ó, um caso clínico para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Então, uma mulher de 25 anos que tem uma queixa de ardência na região genital. Pessoal, quando vocês virem sintomas prodrômicos, já vai pensando em herpes, tá? No exame ginecológico, revelou lesões vulvares pleomórficas, ou seja, eu tenho formas diferentes na mesma paciente. Isso lembra o quê? Herpes, né? Tinha vesícula, tinha úlcera, tá? Então, tinha formas diferentes. Com hiperemia associada, tá? Qual é o diagnóstico mais provável? Pessoal, ele deu aquele quadro clínico de quem? Do herpes. Então, é assim, eles vão dar um quadro clínico para você dizer o que é que está acontecendo ali. Aqui, não tem dúvida, a gente tem herpes genital, tá? Pessoal, protossifiloma, úlcera única indolor de fundo limpo. Donovanose, úlcera crônica, sobrelevada, vermelha, sangrante, não é? Estiomênia, a fase de sequela do linfogranuloma. Vai ter fibrose, vai ter fístula, vai ter elefantíase. Cancro mole, úlcera múltipla, dolorosa e de fundo sujo. Então, por isso que é tão importante a gente saber o quadro clínico, tá? Vê aqui, ó, Bahia, é exatamente o mesmo raciocínio, só que aqui ele vai pedir o tratamento. Então, ele vai dizer que é uma jovem de 30 anos que foi para a Índia, né? Porque lá na Índia a gente tem donovanose, mas enfim, isso não muda nada. Refere 2 úlceras na região inguinal direita há 4 semanas. Olha aqui o que eu disse para vocês, ó, a evolução lenta. As úlceras não são dolorosas, donovanose não dói. Relata que antes das úlceras apresentou no mesmo local umas nodulações. Não apresenta comorbidades nem possui outras queixas. No exame físico, ó, 2 úlceras em espelho. Falou em úlcera em espelho, a gente já vai lembrar mais ainda da donovanose. Borda plana, bem delimitada, fundo granuloso e vermelho vivo de sangramento fácil. Estão vendo? Eles estão descrevendo justamente o que eu disse para vocês. Então, se vocês aprenderem o quadro clínico, vocês não erram esse tipo de questão. Pessoal, como é que a gente trata a donovanose? Tá? Donovanose 100 mg a cada 12 horas por pelo menos 3 semanas ou até cicatrizar as lesões, beleza? Então, é assim que a gente vai tratar. Resposta é letra A, beleza? Pessoal, azitromicina 1 grama em dose única é para o cancro mole. A penicilina 2,4 milhões é para sífilis. E o aciclovir é para o herpes, beleza? Então, ele alterou ali um pouquinho as doses,
Lembrando que doxiciclina e azitromicina podem tratar também a donovanose. Então, aqui não tem dúvida, resposta letra A. Pessoal, este é o padrão. Ou vai pedir a doença, ou vai pedir o tratamento. E, junto com as úlceras genitais, dentro desse grande tema, tá, das infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem também as vulvaginites. Pessoal, cai demais em todas as bancas, mas principalmente, o foco aqui, lá atrás o foco era Pernambuco, Bahia. O foco aqui é mais Ceará e Enare, tá? Então, Ceará e Enare cobra mais do que as outras. Todas cobram, Ceará e Enare vai cobrar mais. Professor, como é o padrão? O padrão é muito parecido com o das úlceras. O padrão é caso clínico para diagnóstico ou tratamento. Às vezes os dois juntos. Beleza? Então, bora aqui, ó. Vamos relembrar nossas principais vulvaginites. Começando pela mais comum delas, que é a vaginose bacteriana, tá? Pessoal, a vaginose bacteriana é um desequilíbrio do microbioma vaginal. A gente tem redução dos lactobacilos, que normalmente estariam na vagina, e proliferação de anaeróbios, tá? Entre os anaeróbios, a espécie predominante é a Gardnerella vaginalis, mas lembra que são vários anaeróbios, tá? Clinicamente, o que é que vamos ter? Vamos ter um corrimento vaginal branco, perolado, homogêneo, pode ter bolhas pequenas, né, microbolhas, e tem um odor fétido semelhante a peixe podre. Por que tem esse odor? Tem esse odor porque ali tem aminas, a putrescina e a cadaverina. E se eu adicionar hidróxido de potássio a 10%, essas aminas volatilizam, viram gás, aí esse odor fica mais forte. Esse é o chamado teste de Whiff, ele é positivo na vaginose, tá? O pH sobe acima de 4,5. Por quê? Porque se eu tenho menos lactobacilos, eu vou ter um pH mais básico. Os lactobacilos, eles acidificam o meio vaginal. Se eles reduziram, o pH sobe. No exame a fresco, minha gente, o que é que tem? Eu tenho clucells. São células epiteliais recobertas de bactérias anaeróbias. Beleza? Minha gente, essas características, tá? É o que a gente chama de critério de Ansel, tá? E eu preciso ter 3 desses critérios para fechar o diagnóstico da vaginose. Qualquer um desses 3. Agora lembrem, ó, não precisa de cultura. O diagnóstico da vaginose, ele é clínico ali à beira do leito. Então, você não precisa de cultura. Como é que eu trato? Mesmo se for gestante ou lactante, metronidazol, 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias. Beleza? Esse é o tratamento padrão. A vaginose não é uma infecção sexualmente transmissível. Como eu falei para vocês, ele é um desequilíbrio do microbioma vaginal. Então, não precisamos tratar as parcerias sexuais. Segunda vulvovaginite, candidíase vulvovaginal, causada por quem? Pela Candida albicans em 80% dos casos. Aqui, pessoal, a infecção fúngica dá uma reação inflamatória. Então, o paciente vai ter sintomas. Que sintomas? Prurido, vermelhidão, edema, fissuras, né, pela coçadura. E o corrimento característico é um corrimento grumoso, aderido à parede vaginal e geralmente branco amarelado, tá? Aqui eu não tenho as aminas, então o teste de Whiff é negativo. Eu não mexo no pH, então o pH é o normal da vagina, menor do que 4,5. Se eu fizer um exame fresco, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a presença de hifas ou esporos da cândida, tá? Tratamento. Pessoal, o tratamento ele pode ser por via vaginal, com os derivados imidazólicos, o miconazol é o que mais aparece nas questões, pode aparecer em estatina também no Brasil, ou então o tratamento por via oral, com fluconazol, itraconazol, entre outros, tá certo? E por último, a tricomoníase. Pessoal, tricomoníase é causado pelo Trichomonas vaginalis, tá? É um parasita flagelado. A infecção pelo Trichomonas também dá uma reação inflamatória importante. Então, essa paciente ela também vai ter sintomas como prurido, edema, dispareunia, sangramento, tá? Tanto tem essa inflamação que no colo uterino da paciente eu posso ter uma colpite, uma inflamação desse colo, que deixa ele cheio de pintinhas vermelhas, chamado colo em morango. Se eu jogar iodo nesse colo, fizer um teste de Schiller, essas áreas não coram. Então, isso é chamado de colo tigroide ou onçoide, tá? E como é que é o corrimento?
O corrimento é um corrimento vaginal amarelo esverdeado, com bolhas grandes, né, macrobolhoso e também com odor fétido. Porque quando o tricomonas vai ali, os anaeróbios vêm junto. Então tem aquele mesmo odor fétido da vaginose. Por isso que o teste do hidróxido de potássio, o teste de WIF, também pode ser positivo. E o pH também sobe, o pH também vai para cima de 4,5. No exame a fresco, o que é que chama a atenção para o diagnóstico? A presença do tricomonas, que é um parasita flagelado imóvel, tá? O tratamento, pessoal, o tratamento é com metronidazol, beleza? As recomendações internacionais preferem o tratamento com múltiplas doses. Então, metronidazol de 500 2 vezes ao dia por 7 dias, igualzinho o tratamento da vaginose. A recomendação brasileira também lhe dá a possibilidade de tratar em dose única com 2 gramas de metronidazol, tá? E muita atenção. Pessoal, dos corrimentos vaginais, o único que é considerado um IST é a tricomoníase. Então, na tricomoníase, você precisa tratar as parcerias sexuais, beleza? Não esqueça disso. Bom, então vamos ver como é que cai, beleza? Vamos lá, questão do ENARE. Então, uma paciente de 40 anos tem uma leucorreia de odor fétido. E na citologia foi mostrada a presença de Cluscellus. Então, sobre esse assunto, informe se é verdadeiro ou falso. Pessoal, quem é que tem leucorreia de odor fétido com Cluscellus? Tá? Provavelmente aí uma vaginose bacteriana, não é assim? Então, vamos lá. É verdadeiro ou falso sobre a vaginose bacteriana? Então, letra A. A primeira assertiva, perdão. O teste das aminas, ele é positivo. Verdadeiro. Na vaginose bacteriana, o teste das aminas é positivo. O pH vaginal, nesse caso, será menor. Não, é maior do que 4,5. Então, aqui está falso. Beleza? A terceira, Gardnerella, bacteroides, mobiluncos e peptococcus fazem parte da flora normal, desde que em pequenas quantidades. Pessoal, isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que a vaginose ela é um desequilíbrio do microbioma? Então, todas essas espécies vivem no ambiente vaginal. O problema é o desequilíbrio, tá? Então, aqui está correto. E, por último, nesse caso, é necessário o tratamento do parceiro? Não. Na vaginose, eu não tenho uma IST. Eu tenho um desequilíbrio do microbioma vaginal. Então, aqui está falso. Qual é a resposta correta? Letra B de bola. Pessoal, além do protótipo de diagnóstico diferencial, das vulvovaginites, a que mais vai aparecer em prova é a vaginose bacteriana. Então, tenham muito carinho, eu botei essa questão de propósito, para que vocês tenham um carinho especial com a vaginose bacteriana, que tem muita questão sobre vaginose, tá bom? Agora, veja essa daqui, ó, questãozinha do SUS. Então, era uma mulher de 30 anos, solteira, com queixa de corrimento vaginal fétido há 5 dias. Ela tem um novo parceiro sexual, faz uso de contraceptivo, beleza? Então, vamos lá. A vulva não tinha alterações. No exame especular, é um conteúdo fluido com algo bolhoso. Então, as bolinhas poucas, tá? E de odor fétido. Colpite ausente. Pessoal, então preste atenção. A questão está ali dizendo que a paciente não tem sintomas e nem tem colpite. Então, as vulvaginites que cursam com inflamação, você já vai provavelmente pensar que não é. Então, nem a tricomoníase, nem a candidíase, tá? A única que não tem sintomas inflamatórios associados é quem? É a vaginose bacteriana. O colo com muco opaco, sem alterações. Então, o colo da paciente não tem nada. pH acima de 4,5. Bacterioscopia por Gram. Células escamosas presentes, leucócitos, microbiotas constituídas, nananana. Score de Nugent. Pessoal, que danado é score de Nugent? Pessoal, score de Nugent é um score microbiológico. Se ele tiver acima de 7, ele fala a favor da vaginose bacteriana. Trouxe essa questão para dar mais esse detalhe a vocês. Se vocês ouvirem score de Nugent acima de 7, pensa na vaginose, tá? Então, minha gente, vejam só aqui, ó. Pela descrição ali do nosso exame, a gente já estava com a vaginose bacteriana no nosso radar. Se eu tenho score de Nugent, então, mais do que nunca, eu vou pensar como resposta da minha questão, que aqui eu estou diante de uma vaginose bacteriana, tá? E aí aqui eles perguntaram dentro daquele padrão. Eles querem saber quem? O tratamento. Você tinha que fazer o diagnóstico diferencial no enunciado para poder decidir o tratamento.
Então, pessoal, azitromicina 1 grama, dose única. Trata alguma vaginose? Alguma vaginite, perdão? Vulvaginite? Não, não trata. Azitromicina de 1 grama é tratamento para úlcera, né? Para o cancro mole. Metronidazol 500 2 vezes ao dia por 7 dias. Aqui massa, aqui trata tanto a vaginose quanto a tricomoníase. Fluconazol trata a candidíase. Metronidazol gel, pessoal, tratamento via tópica para vulvaginite, ele não está recomendado nem para vaginose bacteriana, nem para tricomoníase. Você pode até usar, mas é um tratamento de segunda ou de terceira linha, beleza? O tratamento de primeira linha por via oral. E a letra D fala de ceftriaxona com azitromicina. Pessoal, ceftriaxona com azitromicina é tratamento aí para cervicites ou para doença inflamatória pélvica. Não tem nada de vulvaginite. E o metronidazol gel a gente já conversou, tá? Então, se eu estou diante de uma vaginose bacteriana, o tratamento é a letra B de bola. Tranquilidade. Pessoal, era isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E o que a gente revisou aqui ajude na prova de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, manda pra gente vai tirar todas as dúvidas. Até a próxima. Excelente prova a todos e grande abraço.